nós oramos e consagramos essa nova temporada do Batom e Bate-Papo ao Senhor. Amém. No nome de Jesus. Amém. Amém. Às vezes eu quero falar uma coisa, pode ser que eu esqueça Porque no início a gente estava trabalhando. Deixa eu ver se Olá, pessoal! Estamos começando mais um programa Batom e Bate-Papo. E nós estamos hoje aqui, eu juntamente com as pastoras, para bater um papo com você, mas também para edificar a sua vida. Porque hoje nós vamos já compartilhar algo muito importante que vai acontecer, um evento que é esperado o ano todo, que é a Conferência Internacional Mulheres da Vinha. E esse ano acontece com o tema Diga ao Fraco, eu sou forte. Nós vamos já compartilhar com vocês aquilo que vai acontecer nesta conferência. A gente vai também falar um pouquinho do que será ministrado. Nós temos aqui já algumas preletoras e você com certeza vai receber não apenas informações, mas você vai sair desse programa enriquecido, porque a unção do Senhor já está fluindo e onde você estiver, você vai receber, ok? Então deixe-me aqui já apresentar e dar as boas-vindas aqui para cada uma delas que estão aqui, pastora Dalva, também aqui pastora Valéria e a pastora Marília. Muito bom ter vocês aqui. Amém, mais pastora. uma vez. Amém. É muito bom estar aqui, o time completo, né, pastora? Escalação completa. Completa. Valéria. Sim, essa composição é muito rica, né? E você fique conosco até o final, tem muita coisa boa nesse programa. Amém. Vamos celebrar, né, pastora Márcia? Um marco tão importante na nossa história com os 25 anos, né, do nosso ministério. Com certeza. Precioso. Olha, esta conferência, ela está acontecendo assim, é uma semana de muitas coisas que irão acontecer desde segunda até sábado. Então, eu vou pedir à pastora Valéria aqui, ela vai nos conduzir e nos contar também, né, Valéria? Sim. E a gente vai conversando e compartilhando com você a respeito desta semana tão preciosa, que vai começar no dia 16 de junho e vai encerrar no dia 21 de junho, com o último dia da Conferência de Mulheres Digo Fraco, eu sou forte. Valéria, então vamos falar aí, que tem tanta coisa aqui, precisa de sua ajuda para a gente Claro. compartilhar. A primeira coisa que eu quero falar para você é uma boa notícia. Olha as boas novas. Nesse programa nós vamos sortear 3 inscrições para nossa conferência. Uau. E como que você vai participar? Você vai falar o nome da nossa conferência. Olha no aqui, a gente não vai número contar. de telefone que está aqui na tela, mas eu vou repetir para você, que é o WhatsApp. Você vai mandar mensagem com o nome da conferência para o número 99997-2005. Você vai responder o nome da conferência e vai concorrer a 3 inscrições. Você não pode perder essa oportunidade. Fique conosco até o fim, você será muito edificado. Olha aí, se você pensava que não tinha mais chance de vir, você pode estar entre essas 3. Eu creio que tinha É muita gente, graça. tinha pessoas orando, pastora, para surgir essas vagas. É muita graça. Então, isso de fato vai enriquecer não apenas o nosso programa, mas você também. E nós ainda vamos estar na mesa dos notáveis a semana que vem e a gente vai sortear mais convites lá para inscrições, na verdade, para o ouvinte, ok? Mas hoje nós vamos disponibilizar essas 3 inscrições e você pode ser uma delas. Exato. Eu queria falar um pouco sobre o tema. Sim. Porque esse tema ele é muito forte. Exatamente. Né? E ele traz muitas verdades espirituais importantes por trás, né? Sim. Eu queria que a gente falasse um pouco assim, começando
Nós vamos passar informações sobre esse evento, muitas pessoas têm perguntado, a gente vai responder aqui, ok? Pode acompanhar que durante o programa a gente vai estar respondendo perguntas que muitos querem tirar dúvidas. Mas eu gostaria de começar falando desse tema, porque ele retrata a nossa vida, a nossa experiência com Cristo. E ao longo da vida cristã nós vamos descobrindo que é na fraqueza que nós atraímos o favor de Deus. Mas muitas vezes nós temos uma ideia oposta. Nós pensamos que é a nossa força. Então, quando lemos a Bíblia, e às vezes vemos ali tantos homens, mulheres de Deus, que tiveram tantas experiências tremendas, e é verdade, mas é interessante, porque Deus não esconde também as debilidades deles, nem as falhas. E muitas vezes eles foram vencedores e sobressaíram diante de situações tão impossíveis depois que eles reconheceram a sua fraqueza. Queria que a gente falasse um pouco disso, sobre essa fraqueza. Eu quero até contar uma história aqui, que eu estava conversando, né, com uma irmã e perguntei para ela se ela viria na inscrição e ela disse, sim, a Conferência das Mulheres Fortes? Eu falei, não, na verdade é a Conferência das Mulheres Fracas. Aí ela ficou em dúvida, tá. Será que eu estou na conferência certa? Eu não sei se ela não entendeu, ela ficou pensando, será que é o mesmo evento? Será que é o mesmo? Mas, na verdade, é sim a Conferência de Mulheres Fracas, de mulheres que decidiram depender do Senhor. Amém? E o que vem na nossa mente? Eu queria que cada uma compartilhasse um pouco aqui. Quando você ouviu o tema a primeira vez, né? Sim. O que vem ao seu coração e na sua mente? Valéria. Pastora, a primeira coisa que vem na minha mente é realmente lembrar daqueles heróis da fé que estão lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 33. Eles passaram por muitas coisas difíceis, muitas adversidades, e o Senhor tem falado muito ao meu coração, porque naquela hora que falou, eu lembrei da frase, e da fraqueza tiraram força. Então eu penso que nós temos que saber que existe força na nossa fraqueza diante de Deus. Né? São mulheres que decidiram ou que deverão decidir não fazer nada sem depender de Deus. E aí eu fui me lembrando de situações onde eu passei muitas dificuldades e eu fui vendo, olha como que Deus foi me ensinando a lidar com elas. E essas dificuldades que Deus foi me ensinando a lidar foi exatamente a questão de confiar nele, depositar nele a minha confiança e saber que a força humana não consegue, mas a força que vem dele realmente nos faz vencer. Amém. Esse tema e esse folder, eu acho que ele é muito significativo. O primeiro tema, ele fala para aqueles que entenderam que eles só são fortes em Deus, né? E que nele mesmo ele tem que assumir a sua fraqueza, mas a sua força em Deus. Mas algo interessante, que também retrata essa imagem, que mulheres fracas, elas são usadas para levantar um exército de crianças fortes. Amém, é verdade. Isso tem sido também a nossa experiência. A nossa experiência. Exatamente. É interessante como a gente vê, né? Deus realmente usando o fraco, que pode ser, com certeza, e aqui o nosso folder está sendo representado por uma criança, né? E é interessante, né, pastora, como Deus, ele deixa claro na Bíblia, os grandes feitos, as grandes obras de Deus foram feitas por pessoas fracas em si mesmo, né? Você vai vendo ali a fraqueza de Abraão, né? Na sua impotência, que Deus levanta um homem que não podia ter filho, uma mulher estéril, já com 100 anos, e Deus fala, não, vou fazer de você uma grande nação. Você vê Deus usando a vida de Ana, que era estéril, para levantar um profeta, né, que é Samuel, uma geração de profetas, e tantos outros exemplos, né, na Bíblia, que Deus usa pessoas fracas para fazer grandes coisas. E eu creio que é isso que Deus quer fazer. Eu sinto nessa conferência, pastora Márcia, que Deus vai liberar um transbordar sobre nós. Aleluia. Amém. Nós estamos falando do ano de restituição, de coisas novas, e eu sinto muito forte no meu espírito que isso vai se cumprir em algo grande. Não é só... Porque a restituição, o significado da restituição no dicionário é a recolocação de algo anterior. Mas a Bíblia lá, em nenhum momento fala que é isso. Deus vai
ele fala, restituir-vos-ei em dobro. Né? Então, eu creio que há o transbordar de Deus para nós. Como que Deus vai fazer isso? Com pessoas fracas, que não podem fazer isso na sua força natural, mas que vão depender de Deus, que vão atrair. Eu falo que a nossa fraqueza é um imã para o poder de Deus, né? É verdade, na hora que a senhora colocou, né? Por que Deus colocou desafios para mulheres estéreis? É. E falar que dela virá uma grande nação. A gente tem que parar e dar uma pensadinha, né? Pastora Márcia, você sabe o que eu percebo? Que o Senhor já começou transbordando até pelo número de inscrições dessa conferência. Nós fomos surpreendidas. Deus tem mostrado que é só depender dele, que ele mesmo vai fazendo. Porque nós não geramos isso. Isso é completamente gerado pelo Espírito. O que tem acontecido conosco é um mover sobrenatural. Mas eu não esqueço de nós profetizarmos uns anos atrás a casa cheia. É verdade. Como que profetizar é algo forte? É. Sim, com certeza. Olha, são 9.100 mulheres Jesus que de poder. estarão reunidas aqui nesses dias para poder receber desta ministração que eu creio que vem do céu. Eu creio que Deus realmente, como a pastora Marília falou, Deus separou algo para nós. Amém. A gente percebe no espírito, né? É. É quando algo está vindo da parte de Deus. Eu também percebo isso, que Deus quer nos levar para um nível maior, mais alto e até mais frutífero. Amém. Mas também é de experimentar uma unção numa medida maior. E quando você começa a perceber isso no espírito, você também começa a desejar. Uhum. E você começa a orar. Sim. Aí quando você deseja e você ora, Deus vai fazer. Né? Você estava falando, Valéria, de como que Deus colocou desafios, né, para muitas mulheres na Bíblia, que elas não podiam cumprir. Na verdade, eram promessas. Sim. Então, as promessas de Deus, elas são maiores do que a nossa capacidade. Uhum. Por isso é uma promessa. Porque se dependesse só de você, não precisaria de promessa. Você mesmo iria Nem de Deus. conquistar a seu tempo e na sua força. Sim. Mas não depende de nós. Então, depende do Senhor. Agora, Deus dá a promessa para quê? É para você manter os olhos Nele. na promessa e no Senhor que vai cumpri-la. Exatamente. Amém. E isso faz com que você ore, isso É. faz com que você alimente a sua fé. Isso. E eu penso que isso faz com que você também aprenda a conviver com as pessoas perto de você. Uhum. Porque as promessas de Deus, elas estão sempre vinculadas a outros, né? Como, por exemplo, Sara e Abraão. Deus deu a promessa para Abraão que faria dele uma grande nação, mas ele dependia de Sara. Uhum. É verdade. Então a promessa era para os dois. Então está sempre interligado ali, são essas conexões que Deus faz, né? E eu penso que isso nos ensina Sim. a viver a vida da igreja uns com os outros, porque isso é muito precioso, essa aliança. E é isso que Deus quer. Deus não está querendo apenas levantar uma pessoa, um que sobressaia, um que tenha mais do que o outro. Não, Deus está levantando a igreja, o corpo. E eu penso que isso é muito precioso. Esse tema aqui, diga ao fraco, eu sou forte. Ah, não poderia falar o tema, né? Porque você Anota aí. Ela está porque dando a você vai cola. responder a pergunta. Mas ele fala do corpo, o corpo de Cristo. Exatamente. Nós somos chamados de ovelhas. É. Se Deus quisesse que nós fôssemos chamados de algo maior, mais forte, ele teria nos chamado de quê? De leões, né? Sim. Ou então usaria um outro animal, mas o próprio Senhor Jesus é chamado de cordeiro, É. que é algo frágil, né? Assim, que fala de fraqueza mesmo. O nosso próprio ministério, por que Deus colocou para nós fazermos discípulos para Cristo desde a infância? Né? Você olha para a criança, em tese, a criança tem um potencial imenso, mas precisa ser desenvolvido, precisa ser estimulado. E você precisa olhar para a criança com os olhos de Deus. E de fé, né? E de fé. Eu gosto demais de líderes de criança, porque todo o ministério da líder de criança é em fé. Porque ali na célula, ela está ensinando alguém com a palavra, mas que ainda não vai liderar rápido, que ainda não vai assumir as posições rápido, mas ela faz tudo em fé. Até na aparente fraqueza da criança
que ela pensa que a criança não está absorvendo todo aquele ensino, porque às vezes a criança é agitada e brinca e ri, mas a palavra está entrando. Por quê? Porque a força é a palavra. E a glória de Deus é se manifestar na fraqueza, né? É. Porque algumas pessoas que se acham muito fortes, elas não têm como manifestar a glória de Deus, porque tudo vem dela, tudo provém dela. Mas aquele que manifesta fraqueza é aquele que fala, Senhor, ou o Senhor faz, ou não vai acontecer. Né? Aí o Senhor se eu acho manifesta. interessante essa menção, né, que a Valéria fez de Hebreus 11, que fala ali de muitas testemunhas. Muitas. Uma nuvem A de Bíblia testemunhas. chama é uma nuvem de testemunhas, né? Isso. E eu acho interessante lá em Hebreus 11, porque tem algumas afirmações muito poderosas ali, Tem né? demais. Tem. Uma delas aqui diz que, depois que menciona muitos deles, né? Sim. Vou só mencionar alguns aqui, porque às vezes a pessoa ali não está lembrando, mas Hebreus 11 fala, na verdade, Hebreus 11 é a definição de fé que nós temos na Bíblia. Começa com o versículo 1, que fala que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então, é interessante, né? Porque aqui está falando de uma concretização. É algo que já é concreto, mas você ainda não viu. Exatamente. É até difícil Exatamente. de você compreender. Mas quando é uma promessa, Deus vai cumprir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Por isso que já é uma concretização. Mas aí fala de muitos aqui. Fala de Abel, fala de Enoque, fala de Abraão, de Noé, fala de Sara. E aí vai citando muitos nomes de homens na Bíblia. Mas tem uma expressão aqui que diz, lá no versículo 16, que Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus. Oh, aleluia. Nossa, poderoso, hein? Porque é interessante, né? Uma pessoa se envergonhar é homem, né? Às vezes até pai fica envergonhado com o filho, né? Filho apronta umas coisas e passa uma vergonha no pai, na mãe, é complicado. E até cônjuge também. Sim. É verdade. Às vezes você fica assim que o outro faz umas coisas. Aí você fala, não, ele não fez isso, que não. vergonha. Mas é interessante, porque a Bíblia fala que Deus, olha, Deus é perfeito. E Deus não se envergonha desses aqui que são chamados de fracos. São. E Deus ainda falou, se você for estudando aí Hebreus 11, fica aí a dica para você, que eles não foram aperfeiçoados. Porque, na verdade, toda a composição de Deus, o plano universal de Deus começou em Abel, mas está se completando. Quando eu olho para esse exército que está aqui nesse folder, eu fico imaginando, todos esses aqui, inclusive que Deus tem levantado ao nosso ministério ao longo dos anos, nós estamos completando, sendo aperfeiçoados junto com estes, para esperar a grande promessa do retorno. Amém. Né? Então, eles estão sendo aperfeiçoados, mas... Gente, nós estamos aqui falando dessa conferência e é muito bom, a expectativa já está no nosso coração. E como é que está, pastora Marília? Eu sei que nós temos falado, né? Tivemos a oportunidade de ministrar na igreja, a conferência para nós já começou. Já. Para mim, já. Mas assim... Há muitos dias, né, pastor? Assim, muitas pessoas, às vezes, que estão vindo da primeira vez, tem algumas que me procuraram que estão vindo da primeira vez. E elas falaram, olha, como é que acontece uma conferência? Nós vamos conferir alguma coisa? Eu falei, olha, a conferência é uma liberação profética, não é algo só naquele ambiente ali, de você ouvir e receber. Queria que vocês falassem, o que simboliza uma conferência? Para essa pessoa que me fez essa pergunta. Pastora Valéria, eu creio que a conferência é um lugar de um derramar de Deus para um tempo. Né, porque você pode ouvir as palavras depois, né, muitas pessoas não conseguem vir, têm acesso aos vídeos, têm acesso ali às ministrações, mas não é a mesma coisa. Não é. A conferência, ela tem algo que é o liberar de uma unção. Então é muito poderoso, e eu falo isso muito com as minhas discípulas, porque geralmente no final, né, sempre o final fica melhor, né? E sempre a gente ora, né? Para fechar aquele momento. Muitas vezes nós ministramos uma unção, e algumas vezes dessas conferências eu estava orando com tanta gente de tantos lugares, mas as minhas discípulas eu não via.
Aí teve um dia que eu falei, não, vocês estão perdendo, porque a unção que é liberada naquele momento é para aquele momento. Verdade. Não adianta você vir aqui depois, ora comigo, eu posso orar, mas Deus quer liberar algo ali. E elas nunca mais perderam esse momento. Toda vez agora eu as vejo ali. Então, eu quero reforçar isso para você. A conferência é o lugar que Deus vai liberar uma unção. Deus vai liberar uma palavra para um tempo, para esse tempo. E é muito poderoso quando você se reúne. Né? Amém. Porque Deus libera, foi como foi em Atos, né? Eles estavam reunidos num lugar que Deus falou lá em Joel que ia liberar uma promessa, mas tinha que estar reunido, tinha que estar junto, tinha que estar no lugar onde? Em Jerusalém. Então hoje nós estamos reunidas na conferência porque o Senhor vai liberar Amém. poder Amém. nesse lugar. Vamos dar algumas informações? Eu só queria completar o que a pastora Marília falou, porque Certo. Deus é um Deus de portas e processos. E eu creio que conferências é um momento de portas. É uma experiência Onde mesmo. Deus dá uma experiência de portas na sua vida que vai acontecer naquele dia, naquele lugar onde todos estão juntos. Mas depois o Senhor vai trabalhar com você o processo no seu dia a dia. Então, conferência é algo muito importante. Um exemplo disso são os chamados, né? Quantas pessoas eu converso que receberam chamados para o ministério nas conferências. Elas sabem até que dia, que palavra foi, Sim. que ano que foi. É verdade. Né? Conferência de É mulheres, verdade. conferências de pastores, conferências de É jovens. verdade. Então, é por isso que eu creio. Né? Palavras Eu posso listar liberadas. É que várias os coisas céus que Deus estão falou abertos. comigo em conferência. Os Amém. céus estão abertos Eu para acho seus que lugares. a gente precisa até dizer também para essas pessoas, querida, não venda a sua inscrição. Não, Jamais. jamais. Para de oferecer a sua inscrição para outras pessoas. É. Assuma o compromisso de vir, Deus te deu. É verdade. Muitas pessoas estão atrás pedindo, mas não tem mais, já encerrou. E algumas estão aí oferecendo. Você não deveria fazer isso, porque isso que os pastores estão falando aqui é verdade. Qual que é essa importância de uma conferência? É claro que nós podemos falar muitas coisas aqui, como já foi dito também. Eu gosto sempre de lembrar que uma conferência é uma proclamação. É. Você está aqui proclamando, mas eu não estou proclamando como eu estou fazendo aqui nesse programa. Para a Dalva, né, para a Valéria, Marília, que estão aqui, até alguns que estão ouvindo. Nós estamos fazendo uma proclamação como igreja, né, que é algo aleluia. muito mais poderoso. Sim. A igreja ela é um exército, é o exército de Deus na terra. Então, quando você ouve a voz de uma pessoa no microfone, ela pode alcançar ali muitas pessoas no lugar, né? Mas quando é um exército, é algo muito mais poderoso, sabe? Uma conferência, além de proclamação, ela tem o poder de tocar o mundo espiritual. Oh, glória a Deus. Daquele lugar. É. Então, eu creio que em Goiânia vai ser um estrondo no mundo espiritual, Amém. porque são vozes de muitos justos que estarão aqui Verdade. declarando e confessando o Senhor Jesus. Então você não pode perder, porque é algo único. E uma conferência nunca é igual a outra. Nunca. Sempre tem um derramar. Então, aquelas que estão inscritas aqui, que vão participar, são privilegiadas. Nós vamos dar mais informações para você, vamos responder algumas perguntas que chegaram até nós, do ouvinte e também daqueles espectadores que estão sempre acompanhando no próximo bloco. Fique conosco, nós voltamos já já. Queremos expressar profunda gratidão aos nossos parceiros que apoiam o trabalho social com as crianças do Instituto Videira da Infância e Juventude e SEI Videira. Sua contribuição alcança milhares de crianças, fornecendo assistência e atendendo necessidades básicas. Se você deseja se juntar a nós como parceiro e fazer a diferença na vida das crianças, entre em contato pelo número 629 9922 9975. Os adultos têm necessidades, as crianças têm. O mundo valoriza os fortes, mas é a fraqueza que atrai o favor de Deus. Nesse livro, você irá descobrir por que Deus realmente escolhe as coisas fracas para envergonhar os fortes. O alvo em falar sobre esse tema é fortalecer a sua fé,
para que você possa se apropriar da sua vitória, que já é uma realidade em Cristo Jesus. Eu creio que você será surpreendido com a força que está por trás da fraqueza, porque é através dos fracos que Deus é exaltado. Evite filas comprando pelo site da AMS e retire no estande da conferência. Adestrando as mãos para a batalha. Esse é um material de treinamento para liderança do Ministério com Crianças e Juvenis. O conteúdo traz aquelas áreas mais essenciais que precisam ser trabalhadas para que haja um ministério bem alicerçado, crescente e produtivo. Para melhor compreensão, dividimos o conteúdo em 3 áreas: visão e estrutura, liderança e discipulado, células e cultos. Assim, abordamos aquilo que é o mais essencial em cada uma dessas áreas. É necessário que a liderança do Ministério com Crianças seja capacitada, pois o ensino bíblico para crianças é uma batalha espiritual pelas suas mentes e corações. Embora sabemos que Deus trabalha por nós, Ele promete adestrar as nossas mãos para que alcancemos muitos frutos. Todas as ministrações dos capítulos deste livro estão disponíveis em vídeos na plataforma da Escola da Graça. O meu desejo é que esse material possa levá-lo para o próximo nível na sua liderança e ministério. Evite filas comprando pelo site da AMS e retire no estande da conferência. Estamos aqui no segundo bloco desse programa Batom e Bate-Papo para falar da nossa Conferência Internacional Mulheres da Vinha, esse ano com o tema Digo fraco, eu sou forte. E agora nós vamos dar muitas informações para você, inclusive que já foi dito no primeiro bloco. Nós vamos ter uma semana para equipar, para gerar fé, para inspirar, para encorajar a nossa liderança Radicais Kids. Vamos começar com uma imersão na segunda-feira, dia 16. Eu sei, algumas aí que devem estar me ouvindo falando, mas não tem vaga mais. Pois é, foi uma oportunidade única, mas você depois talvez vai ter oportunidade de participar. E eu quero aqui começar falando com a pastora Dalva. Como é que vai ser essa imersão, pastora Dalva? Começa no dia 16, o que nós vamos falar? Parece que tem tanta coisa para equipar esse exército de mulheres. Bom, para começar essa imersão vai ser como um mergulho radical. Nós vamos mergulhar nesses 25 anos Radicais Kids e vamos ter a pastora Márcia trazendo tudo que nós já construímos em Deus nesses 25 anos, né? Trazendo material, trazendo palavras, trazendo um treinamento para toda a equipe, equipando todos os líderes, discipuladores, pastoras, esposas de pastores. Reforçando, então vai ser né? um tempo de treinamento. Isso, nós estamos preparando essa imersão para reafirmar a nossa visão, a nossa estrutura e tudo que Deus nos ensinou nesse tempo. É simples, interessante, pastora Márcia, que quando a gente segue aquilo que Deus nos deu, quando eu vejo esse exército aqui, pastora Márcia, eu vejo mulheres fracas, mas assim, quando a senhora começou, quando Deus deu essa visão, Ele não falou tudo. Claro, Ele nem foi podia. acrescentando. Talvez a gente ia sair correndo. Deus fez com a pastora Márcia igual com Moisés. Vai que eu vou te falando. Pois é, o mas caminho. esse caminho percorrido, isso é valioso demais. Nós podemos nos beneficiar da experiência desses 25 anos construindo um ministério. Dá só um spoiler da imersão para nós, pastora. Ok. Olha, 25 anos de videira e 25 anos do Ministério também Radicais Kids. Ainda aqui na Vinha Internacional, a gente usa o nome Livine Kids, mas é um ministério só. Mas nós vamos compartilhar princípios da liderança nesta imersão, que são princípios válidos e que são aplicáveis em qualquer função da liderança, em relação ao ministério da igreja. Mas nós vamos colocar aqui dentro da nossa vivência, da nossa prática com mulheres e crianças. E, de fato, tem sido anos de muita experiência.
Eu creio que Deus nos deu esses anos para que nós pudéssemos aprender, para que nós pudéssemos começar do zero, porque nós não sabíamos fazer células, não sabíamos como levantar e treinar líderes dentro desse modelo, né? De ministério que nós temos hoje, que é a igreja em células. E também com uma liderança exclusivamente feminina. Então, todas as pastoras das igrejas da Vinha estão à frente do ministério com mulheres e crianças. E isso é algo tão poderoso e tem sido tão extraordinário, e o crescimento tem sido explosivo, porque nós estamos fazendo exatamente o que Deus falou. A gente não parou para planejar, para decidir como fazer. Exatamente. Deus foi falando, faça assim, e nós fomos seguindo as direções de Deus, por isso tem dado certo. É verdade. Agora, o segredo do crescimento das células de crianças e da unção, a unção no meio das crianças é algo assim poderoso demais. A gente tinha até que falar mais sobre isso, mas a gente não divulga imagens de crianças. Mas o segredo não é modelo. Não é um modelo de um ministério, não é um modelo de igreja, não é uma estratégia. Ainda que essas coisas existam e elas têm a sua importância, o segredo é a unção de Deus. E o segredo está no favor de Deus. Agora, o favor de Deus se manifesta onde? Onde há fraqueza. Onde há fraqueza. Exatamente. Por isso nós estamos fazendo essa conferência, estamos aplicando isso aqui para nós. Exatamente. Mulheres e crianças. Hoje as mulheres no mundo não querem ser associadas ao sexo frágil. Não. Então o que você vai ver por aí até em conferências de igrejas é mulheres empoderadas. Sim. Esse é o nome que você ouve na mídia também. Mas eu quero dizer para você, nós não somos empoderadas. O único poder que nós temos é o poder do Espírito Santo. Amém. É o maior de todos. Mas para você ver esse poder se manifestar, você tem que ser fraco o suficiente. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Um bom motivo, né, pastora, para as mulheres deixarem de querer ser empoderadas, né? Exatamente. Porque acho que existe um clamor hoje nessa geração de querer estar em uma posição, querer ter um nível de poder, um nível de influência, para influenciar, às vezes, não naquilo que Deus realmente gostaria que ela influenciasse. Então, eu acho que isso que a senhora falou é muito poderoso, né? Que você vai ter graça, favor, quando você for fraca. Amém. Isso aí Pastora é muito Márcia, poderoso. eu me lembro, como se fosse hoje, quando você lançou aquele livro Liderando Crianças com Excelência, e que na capa tá esse versículo aqui de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, e eu lembro até da capa do livro, que o livro foi reeditado e mudou a capa, mas eu fico na minha memória aquela capa, né? O versículo está escrito, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Exatamente. E a capa desse livro tinha um vaso quebrado. Pera. E é justamente isso, nós não imaginávamos, né? Eu acho que nem você disse aqui que não sabia, não tinha o vislumbre total daquilo que Deus ia fazer nesse ministério, justamente porque o tesouro, ele está lá dentro, né? Ele está dentro do vaso que se deixa quebrar, que não está procurando a glória, a vanglória, o título. É Cristo, né, Maria? É Cristo, não é o Cristo púlpito, que tem que aparecer. né? Nós, exatamente. Ele é o tesouro. E eu fico vendo isso, né, pastora? Porque tem tanto o selo de Deus nesse ministério, porque em 25 anos só cresceu, só avançou, só foi para as nações. E com qual propriedade que nós podemos dizer isso? Os frutos. Né? A Bíblia fala que pelo fruto você vai conhecer a árvore. Olha, hoje nós temos muitos, dezenas, centenas, podemos dizer, de líderes que estão hoje nos adolescentes, nos jovens, nos adultos e até pastores à frente de redes e até de igrejas que foram crianças conosco lá. É verdade. E isso é muito poderoso. Verdade. Então, celebrar os 25 anos nessa conferência é algo gratificante, é algo que nos traz assim, a memória,
né, os feitos do Senhor, e é tão bom pensar que é apenas o começo. Amém. Eu falo, se Deus fez tudo isso com tão pouco que nós éramos, e hoje com tantas mulheres nas nações, na vinha internacional, nacional, quanto mais o Senhor não vai fazer? Mas eu tenho agora- uma resposta Sim, para isso. Um dos segredos, já que a gente está falando aqui Sim. de Você vai contar segredo, o segredo. não, porque eu amo o nosso nome como ministério, que é videira, que está lá em João 15. Mas em João 15, Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Então, pastora, a senhora não sabia. Deus não deu um modelo pronto. Mas a senhora foi dependendo, a senhora foi perguntando, a senhora foi buscando, porque É a senhora verdade. sabia quem sabia. exatamente. Quem tinha a resposta. Isso é um Agora, dos eu segredos. penso que, voltando um pouquinho aqui na questão da liderança, Sim, por que nós vamos fazer uma semana, na semana da conferência, né? isso. Uma imersão para a liderança de 12 horas. Nós vamos na segunda, terça e quarta, 16 a 18 de junho. Isso. Então, você 4 horas por dia. É bastante intenso, Uhum. mas porque nós realmente valorizamos os líderes. Nós começamos a verdade. igreja com uma visão muito clara, né, de cada membro é um ministro. E, de fato, nós cremos nisso, ensinamos, praticamos e temos visto o resultado. E nós queremos fortalecer a liderança, aquilo que nós já aprendemos, para que possa ser consolidado, para que a gente possa ter mais frutos ainda daqui para frente. Então é muito importante isso. Esta conferência esta imersão, né? Nós vamos ter pessoas ali, o próprio pastor Aloysio também vai ministrar, e pastoras hoje que vão ministrar, a pastora Marília, Valéria, que têm sido bem-sucedidas naquilo que Deus tem confiado nas suas mãos. Todas as igrejas que nós temos em Goiânia saíram daqui do Bueno, Verdade. né? Que a pastora Marília e o pastor Naô, que estavam ali também à frente, juntamente com a Luísa e eu. Na época a gente era os pastores, depois tivemos que É verdade. ir passando, né? Semente Mas tudo preciosa. saiu daqui. Nossa, eu choro E só de depois lembrar. para o Brasil, Isso. e agora nas nações. Exatamente. Então é uma terra fértil. Amém. E é uma semente fértil. Amém. Agora, aquilo que nós praticamos lá também, para levantar e treinar líderes, é válido para hoje. Então, Totalmente. uma vez que nós reunimos esse time, né, e colocando aqui também pastora Zanilda e pastor Wilson, né, que hoje estão na região sudeste, mas que saíram de Goiânia, né? Sim. Então, hoje tem ali milhares de irmãos. Pastora Zanilda também tem lá 60 mil crianças nas Meu celas Deus. de crianças na região sudeste. Você não gostaria de aprender com alguém assim? Quer dizer, é algo que tem que ser dito, mencionado, Exatamente. porque é Deus que está fazendo. Agora, por outro lado, também eu fico pensando, sabe, irmãs? Nós estamos falando 25 anos que Deus está nos ensinando. Sim. Eu acho que a gente demorou demais para aprender. Será? Porque 25 anos, Dalva, para aprender, mas graças a Deus, Ele não desistiu de nós. Amém. Isso é que é a E boa eu creio notícia. que depois dessa imersão e depois dessa conferência, nós vamos para outro nível. Amém. E eu Outro quero dar uma nível boa de notícia liderança aqui. e de igreja. Quero dar algumas boas notícias. Amém. Uma delas vai ter um material dessa imersão. E Verdade. depois, provavelmente, nós vamos disponibilizar, tanto na Escola da Graça ou em outros lugares, mas a gente dá essas informações para vocês aqui no finalzinho. Eu queria fazer uma pergunta aqui, tanto ou para a pastora Dalva ou para a pastora Marília. A conferência vai acontecer em 3 prédios. E as pessoas perguntam, gente, quem vai ministrar nesses 3 prédios? Quem será? Mas o que vai acontecer? Tudo que vai acontecer aqui, pastora Marília, vai acontecer em outros prédios, né? A pessoa lá fez a inscrição, uma lá que fez inscrição no Buriti, ela me perguntou, como é que vai ser no Buriti? Olha, todos os preletores vão ministrar todas as palavras nos 3 prédios. Então, você que está aí em um dos 3 prédios, às vezes eles têm a impressão, pastora Valéria, que a Arena Bueno é assim, vai ser algo especial, né, algo diferente. Não, não vai. Até porque nossa conferência é para 9.000 mulheres e não para um prédio.
né? Nós vamos... Transbordou, né, pastora? Transbordou. Antes era para ser aqui, depois Isso. abriu na Praça da Bíblia, todo mundo Transbordou. sabe do que aconteceu. Fomos para os outros 2 prédios, mas os preletores, eu mesma, nós recebemos já a nossa programação e vão ter momentos que a gente vai sair de um prédio e vai para o outro prédio ministrar a mesma palavra. Então você pode ficar tranquila que além da mesma palavra, a mesma unção será Aleluia. liberada. Amém. Porque Deus se move na unidade e nós estamos todas unidas em um só Espírito. É verdade. O Espírito de invocar o Senhor, de trazer aqui a existência, né? Aquilo que Deus tem para nós. Amém. Então vai ser maravilhoso, vai ser poderoso. A senhora Estaremos nos poderia 3 falar prédios. dos horários? Sim. Por exemplo, essa pessoa que vai vir a primeira vez, vai Sim. ter algum intervalo? Nós vamos falar do horário. Eu quero lembrar que também a abertura da conferência vai acontecer nos 3 prédios. Que é a mesma, que né? A bênção. mesma abertura. É verdade. Né? Não teremos nada diferente, né? Estamos em unidade em tudo. Então, vamos começar a nossa conferência no dia 19/6, na quinta-feira. Então, nós teremos uma reunião pela manhã, às 10 horas, mas é só para a esposa de pastores. Ah, eu sei que você queria vir, mas não pode. Essa reunião é só para a esposa de pastores. Mas para você, começa a reunião às 17 horas da quinta-feira. Essa reunião vai até às 18. Depois nós teremos um intervalozinho, vamos começar às 19 novamente e encerraremos às 21h30. Então essa é a programação da quinta-feira. A programação da sexta, você se prepare, que nós já começamos às 9 da manhã, né? Já começamos com louvor, palavra, e vai ser um mover de Deus a partir das 9 da manhã, e teremos um intervalo das 13 às 17. 17 horas retornamos novamente para o nosso culto. E nós vamos ter aqui praças de alimentação muito bem organizadas em todos esses prédios. Vamos ter estandes para você conferir ali, já que você me perguntou o que é nessa conferência. Vamos conferir materiais das preletoras. A senhora poderia falar um pouquinho dos preletores para nós, pastora Sim, Márcia? claro. Sabia que no sábado encerra às 14, né, pastora? Para quem quer se organizar, no sábado nossa programação encerra às 14. Bem, essa programação eu penso que ela está disponível no site. Sim, Não é? Nós já colocamos ali. Então, se você Colocamos. tiver dúvida, às vezes aqui você não grava É o que a verdade. gente está falando, mas você pode conferir lá sim. no site. O nome do site é mulheresdavinha.com.br. Muito Exato. bem. E sobre os preletores. Então, nós vamos ter aqui preletores, todos pastores da vinha, pastora Luísio, eu também estarei ministrando, pastora Marília, pastora Valéria vai estar ministrando essa conferência, porque o conteúdo aqui, ela já tem 25 anos de conteúdo, já está na hora de Oh, Deus. compartilhar. Pastora Zanilda também, esposa do pastor Wilson, que supervisiona ali, juntamente com ele, as igrejas na região sudeste e também na Europa. Pastora Jaqueline, que é esposa do pastor Christian, que supervisiona as igrejas ali na região do Mato Grosso e também alguns países. Pastora Regilene, que é a esposa do pastor Ricardo Guimarães, na região do Rio de Janeiro, e também acompanham outras igrejas fora. Então, todos os preletores vão estar ministrando na conferência nos 3 prédios, ok? E nós vamos ter, eu penso que vai ser algo também inédito, a participação de 3 pessoas no louvor, que é a Aline Barros, Nívia Soares e Ana Nóbrega. Contudo, é claro que nós não podemos fazer a agenda delas. No que diz respeito a nós fazemos e vamos ministrar tudo igual nos 3 prédios. Mas, infelizmente, elas vão estar apenas em um prédio. Mas eu queria dizer algo para você, não fique presa a isso. Conferência não depende de uma pessoa que está vindo para ministrar aqui só uma vez. É verdade. O mais importante nesta conferência são as ministrações da palavra. Sim. Nós temos percebido isso nas conferências da Vinha, como é rico, É. como é poderoso, ok? E finalizando aqui, eu quero lembrar você, nós vamos ter um livro também, eu estou lançando um livro com esse tema, Diga o fraco, eu sou forte.
e pelo menos as minhas ministrações vão estar ali no livro, então você vai poder ouvir, Nossa, isso é ótimo. depois ler. E nós vamos ter também o livro na imersão. Nós falamos aqui anteriormente da imersão, que é essa capacitação para liderança, que vai acontecer segunda, terça e quarta, da mesma semana da conferência. Nós vamos ter um material, ok? Essa imersão, para quem não vai poder participar presencial, ela será gravada e nós vamos disponibilizar na Escola da Graça. Então, se você aqui é inscrito, depois você pode ouvir, né, fazer essa imersão. E se você não é, você pode se inscrever, porque vale a pena você ter 12 horas de ministrações sobre liderança, sobre visão. Ô, glória! Nossa, é muita coisa, discipulado, célula de crianças, culto, domingo kids. Uau. Pastora, quem não conseguiu fazer a inscrição na imersão? E além, só um pouquinho, além disso, nós temos o material, que é o livro da imersão. Isso que eu ia perguntar. É isso. Se ela não conseguiu, ela não vai receber o material. Mas a gente vai ter o livro também disponível na conferência, Ótimo. com todas as ministrações para você adquirir, ok? Amém, amém. Eu também quero aproveitar para dizer que eu estou lançando um livro nessa conferência, né, que se chama Tempo de Transbordar. Deus já tem falado muito comigo sobre isso e vou falar muito sobre como vencer a intimidação para você receber fé para transbordar, para você poder transbordar em todas as áreas da sua vida. As palavras que eu vou ministrar estão no livro também, porque quando a gente está escrevendo, Deus já vai falando, né? Então, há uma expectativa muito grande daquilo que o Senhor vai fazer. E os livros, nossos livros todos estarão disponíveis nessa conferência para você adquirir e depois ler novamente, depois da conferência. As nossas impressões estão as melhores possíveis para a conferência. Eu mesmo percebo que todo esse ambiente que já está sendo gerado, quando a gente conversa, quando a gente ora, nós estamos com grupos de oração já acontecendo há alguns meses em todas as regiões do Brasil. E, pastora, os testemunhos são unânimes. É verdade. Os testemunhos são unânimes de uma expectativa, de uma sede. Irmãos, é muito bom ministrar em um ambiente de pessoas que se preparam, que se deslocam e que pagam um preço para estar aqui para estarem juntos, esperando uma medida nova em Deus. Com base nisso, eu gostaria que cada uma aqui colocasse para nós concluirmos esse bloco, sabendo que as informações maiores você pode ter específicas também no nosso site, que já foi dito aqui, e também vai estar sendo projetado aqui esse site para você conferir. Quais são as suas impressões e uma palavra que você deixa para eles a respeito dessa conferência, pastora Dalva? Eu já tenho percebido, né, a presença do Senhor em cada momento que a gente se reúne para orar a respeito dessa conferência. A gente já consegue perceber o movimento no mundo espiritual e eu creio que em cada momento dessa conferência, em cada palavra, ministração, louvor, em cada momento, não perca o que o Senhor tem para você, porque algo no mundo espiritual já está acontecendo. Como a pastora Márcia falou, Deus está nos levando para outro nível. E se você está inscrita nessa conferência, você faz parte desse exército que está indo para cumprir um propósito e que Deus está te levando também para outro nível. Então se prepare para receber coisas grandes em Deus. Amém. Pastora Marília? Amém. Eu já falei antes, né? Mas eu tenho sentido muito forte no meu espírito essa liberação de uma nova unção para o transbordar de Deus. Transbordar de Deus no nosso ministério, um transbordar de fé para coisas grandes, para coisas poderosas, o transbordar de Deus para o seu casamento, para a sua liderança, para a sua família. E eu tenho certeza que Deus vai fazer isso, né? Então eu quero deixar essa palavra para você acrescentar mais expectativa no seu coração. Aleluia. Porque o Senhor vai transbordar. Amém. Até nas suas expectativas. Amém? Ele vai fazer muito mais do que você está esperando nesses dias. Amém. Pastora Amém. Márcia? Bem, eu vejo em todo esse mover que está acontecendo hoje, né, da conferência. Nós que estamos trabalhando, é claro que a gente se envolve com muitas coisas. Mas eu queria citar algo aqui que é impressionante, que são as caravanas que estão vindo. Então são assim, centenas de mulheres de muitos lugares, não só do Brasil, mas também de países
Então nós temos caravanas aí de 150, de 200, de 300 mulheres, de 1000 mulheres que estão vindo das regiões do Brasil e elas se uniram para estar aqui. E isso me fez lembrar de algo que eu quero finalizar falando, porque a gente comentou no início do programa sobre Hebreus 11, sobre aqueles homens e mulheres ali que a Bíblia chama de testemunhas, né? E que eram pessoas fracas, e que tem a ver com o tema da conferência, digo fraco, eu sou forte. Mas a Bíblia fala coisas tão poderosas sobre eles, e aqui no versículo 25, fala que eles preferiram ser maltratados, junto com o povo de Deus, do que usufruir prazeres transitórios do mundo. Então, às vezes, você troca a data de uma conferência que é marcada 1 ano antes para fazer uma viagem. Sabe? Isso Deus leva em conta. Porque, é claro, não tem nada de errado você viajar. Não. Ok? De forma alguma, e a gente não fala isso para gerar peso sobre ninguém, mas é a única oportunidade que você tem no ano de receber dessa unção aqui. Então, considere isso para o próximo ano. Amém. Faça a inscrição da conferência, porque esses prazeres do mundo são transitórios. Isso. Mas a unção, ela é permanente. Amém. Oh, né? Jesus. E o texto diz também que eles consideraram o opróbrio de Cristo. Isso. O opróbrio de Cristo é a fraqueza de Cristo. Então, eles consideraram por maiores riquezas. Então, há uma riqueza aqui de ministração, de unção, Aleluia. de vida, Aleluia. que está sendo transferida e liberada para aqueles que estarão presentes, tanto na imersão como na conferência. Por que que eles fizeram isso? Porque eles contemplavam o galardão. Amém. E eu quero finalizar com essa palavra. Amém. Nós investimos muito na nossa vida espiritual, na igreja, na liderança, na vida dos irmãos, no nosso rebanho de crianças e mulheres, por uma única razão, porque nós contemplamos o nosso galardão. E eu penso que isso é algo que tem que estar no nosso coração. Amém. E eu já queria deixar aqui para você, compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração nesses dias, para essa conferência dos dias 19 a 21 de junho, em Goiânia. Diga o fraco, eu sou forte. Amém. 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 Quero também concluir com um versículo que está em Hebreus 11, pastora Márcia, que Deus tem falado muito comigo nesses dias, e vamos encerrar orando. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga o exército dos estranhos. Vem aqui participar do exército dos filhos Amém. de Deus. Aleluia. Amém? Pastora Marília, a senhora pode encerrar orando para nós? Amém. Vamos Obrigada. orar. Senhor, nós abençoamos esta conferência que está, Senhor, marcada, Pai, para os dias 19, Senhor Jesus, 20 e 21 de junho. Nós liberamos agora a unção de Deus, a bênção de Deus, de tudo que está sendo planejado, programado. Abençoamos cada preleitor, abençoamos a equipe de louvor, Amém. cada pessoa que está saindo da sua casa. Declaramos, ó Deus, guardados. Declaramos, Senhor, que nesses dias nós seremos inundados Aleluia. pela Tua presença, pelo transbordar da Tua unção. Seremos completamente adestradas, abençoadas e fortalecidas, Amém. Pai, pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bye.